Olá, colegas, tudo bem? Falarei nesse vídeo sobre história do Brasil, período colonial. Meu nome é Marilúcia Pinheiro, sou conhecida aqui no YouTube como Mari Costa, mas podem me chamar de Marilúcia da Costa Pinheiro, sintam-se à vontade. Então, falarei sobre os movimentos nativistas e de libertação colonial. Então, falei em vídeos anteriores, né, que a Espanha governou Portugal por 60 anos, de 1580 a 1640. Durante esse período, Portugal perde o poder econômico, né, sobre a África, o tráfico negreiro, e sobre as colônias, né, para a Holanda. Então, esse período, Portugal experimentou uma fase assim, de decadência econômica, política, né, social, e viu aqui no Brasil, na colônia aqui no Brasil, uma maneira, né, de resolver essa situação. E para isso, em 1642, Portugal cria o Conselho Ultramariano, com o objetivo de centralizar o poder da colônia na mão do rei de Portugal e assim, né, retomar esse poder. E o Conselho Ultramariano vai e restringe, né, limita o poder, né, das câmaras municipais. Lembra que eu falei para vocês que o senhor de engenho não obedecia os governadores gerais e, consequentemente, não obedecia o rei de Portugal? Então foi criado, né, a Câmara Municipal, e na Câmara Municipal tinha os vereadores. Esses vereadores eram escolhidos dentre os homens bons, né? Esses homens bons que nomeavam juízes. Então, o Conselho Ultramariano, ele limitou o poder desses juízes. Na verdade, ele passou a limitar o poder da Câmara Municipal, dos homens bons, e passou a escolher os juízes. Os juízes, agora, né, depois do Conselho Ultramariano, tinham que vir de Portugal, né? O rei de Portugal que escolhia, né? Então, isso aí fez com que os aristocratas da aristocracia rural não gostassem, né, desse tipo de administração, considerou muito rigorosa, mas mesmo assim, né, o Brasil continuou crescendo no século XVII e XVIII, né, experimentou um crescimento econômico, né, uma melhoria nas suas condições de vida. Por quê? Porque também tinha aqui no Brasil os portugueses, né? Os portugueses que começaram a ter os privilégios. Tá? Já a aristocracia rural e a classe média, essa classe média urbana que ficou rica, né, ficou endinheirada, né, com a exploração do ouro, começaram a entrar em decadência, tá? Começaram a sentir perdas, né, porque eles passaram a pagar mais impostos. O imposto começou também a aumentar o valor dos impostos. E essa classe média, junto com essa aristocracia rural, começaram a fazer movimentos, pegaram em armas e começaram a lutar, né, contra essa opressão que o governo português estava estabelecendo aqui no Brasil, né? Então, essa rigidez na administração, altos impostos, tá? E também essas lutas, né, que começou a surgir uma classe social que começou a lutar, né, contra essa opressão de Portugal, da metrópole. Então, essa classe social começou a tomar consciência, né? Então, altos impostos, administração rigorosa, a consciência da classe social, né, começou a pegar em armas e lutar. Isso aí levou, né, a dois movimentos que tiveram duas fases. Tá? Essa primeira fase foi o movimento nativista, a fase dos movimentos nativistas, e a segunda dos movimentos de libertação colonial. Porque os movimentos nativistas, eles queriam reivindicar o direito, mas não mexiam com a estrutura do sistema colonial. Já o segundo, não. O segundo, movimento de libertação colonial, mexia, né, lutava contra, né, esse sistema colonial. Então, vamos ver como foi que aconteceu nesses dois movimentos no Brasil colonial. A revolta de Beckman, em 1684, no Maranhão. Então, na segunda metade do século XVII, aquela região do Maranhão e do norte do Brasil era uma região muito pobre. Dificilmente as pessoas que trabalhavam ali ficariam ricas. A possibilidade era quase nula. Então, ele viu, né, do trabalho na lavoura e da exploração das drogas do sertão. E para isso ele usava mão de obra indígena. Mas essa mão de obra estava sob a supervisão, né, dos jesuítas, que proibiu a escravização dos indígenas. E tinham muito conflito, né, com os colonos que exploravam, né, as drogas do sertão e na lavoura. Então, em 1680, o governo português proibiu a escravização dos indígenas. Isso daí começou a aumentar, né, os conflitos.
Mas em 1682, eles criaram ali no Maranhão a Companhia do Comércio do Estado do Maranhão, que se comprometeu em levar mão de obra escrava negra, né, para lá, para o Maranhão, a preços baixos. Mas eles deram cano, eles tapearam, né, os colonos, porque eles não levaram esses escravos. Eles disseram que levavam uma quantidade suficiente para trabalhar lá para eles, mas eles não levaram, porque eles preferiram levar para o Nordeste do Brasil, porque lá tinha, né, o comércio da lavoura de cana-de-açúcar, então lá eles poderiam obter preços altos, vender os escravos, né, por preços altos e ter mais lucros. Então, quando os colonos souberam, né, que eles estavam sendo enganados, né, pela Companhia do Comércio, no estado de Maranhão, e pelos jesuítas, e pelos traficantes, né, de escravos, porque foi os traficantes que tomaram essa decisão de não levar os escravos negros para lá, para o Maranhão. Então, esses colonos pegaram em armas, e na liderança foi o Manuel Beckman, era o fazendeiro, que se aliou, né, aos colonos e começaram a lutar contra o governo português, contra os jesuítas. Eles começaram a entrar em conflito em 1684. Tá? Eles ganharam algumas, né, batalhas, né, eles tiveram vitórias temporárias, mas depois eles foram capturados. Os seus líderes, os líderes dessa revolta de Beckman, foram capturados e condenados à morte. A Guerra dos Emboabas, de 1707 a 1709, em Minas Gerais. Então, com a descoberta do ouro em Minas Gerais, muitas pessoas foram para lá. Houve uma corrida pelo ouro lá em Minas Gerais. Pessoas de outras capitanias, padres portugueses, pessoas até de fora do Brasil foram para lá. Porque era proibido, né, essas pessoas de fora do Brasil, estrangeiros, ficarem tomando conta lá, né, do ouro do Brasil. Então, os paulistas que descobriram as primeiras jazidas de ouro, as principais, mais importantes, pediram para o governo português proibir que outras pessoas, né, explorassem aquele ouro. Mas o governo português achou bom que muitas pessoas começassem a explorar, porque quanto mais pessoas ali, né, explorando ouro, mais ouro Portugal teria. Então não proibiu, mas isso deu problema, porque a capitania de Minas Gerais, por exemplo, ela não existia ainda. O que existia era a capitania de São Vicente, São Paulo, né? Então aquelas pessoas de São Paulo não queriam que mais ninguém fosse para lá para explorar. E o governo português não proibindo, então isso causou um conflito, né, entre os paulistas. Eles armaram os índios que estavam do lado deles, né, colonos, pessoas, escravos negros, eles armaram e começaram a atacar os forasteiros, que eram os emboabas. E aí começou a haver conflito, emboscadas, traições de ambas as partes, né, tanto dos paulistas quanto dos emboabas. Depois de muita guerra, muita briga, muito massacre, né, os paulistas descontentes resolveram ir embora, procurar ouro em outras regiões, né, como Mato Grosso e Goiás. E finalmente aquela região ali de Minas Gerais, né, onde eles descobriram ouro, foi pacificada. Guerra dos Mascates, Pernambuco, 1710. A crise da empresa açucareira nordestina, devido à concorrência holandesa nas Antilhas, provocou o declínio do poder econômico da até então rica aristocracia de Olinda. Empobrecida, a decadente aristocracia canavieira de Olinda era obrigada a pedir dinheiro emprestado aos ricos comerciantes portugueses de Recife, que o emprestavam, mas cobravam juros altíssimos. Esses comerciantes portugueses eram conhecidos como os mascates. Apesar de endividada, a aristocracia de Olinda ainda mantinha o domínio político sobre Recife, o rico centro comercial de Pernambuco. Porém, em 1709, Portugal, por exigência dos mascates, elevou Recife à categoria de vila independente e separada de Olinda. No ano seguinte, os olindenses, não admitindo a autonomia de Recife e temerosos de perder suas propriedades por causa das dívidas, invadiram Recife, liderados por Bernardo Vieira de Melo. Era o início da Guerra dos Mascates. A paz em Pernambuco foi restabelecida com a chegada de um novo governador da capitania. Os principais envolvidos na luta foram presos. Recife foi confirmada como vila independente e passou a ser o centro administrativo da capitania. A intervenção de Portugal no conflito favoreceu os comerciantes portugueses de Recife e prejudicou a aristocracia olindense,
que perdeu para os Mascates o domínio político em Pernambuco. A revolta de Filipe dos Santos, Minas Gerais, 1720. A revolta de Filipe dos Santos ocorreu no momento em que Portugal radicalizou a exploração econômica sobre a colônia, principalmente sobre a região mineira. Nesse momento, Portugal criou novos impostos, mandou fechar as estradas e passou a cobrar taxas para a passagem das mercadorias. Além de proibir a circulação de ouro em pó, a metrópole criou novas casas de fundição e determinou severas penas para os contrabandistas. Todas essas medidas prejudicavam mineiros e comerciantes, porque muitos deles tinham no contrabando sua fonte de riqueza. Outro problema grave na região era o monopólio que os portugueses exerciam sobre a venda de gêneros de primeira necessidade, como alimentos, roupas e calçados, o que aumentava sempre o custo de vida, prejudicando os colonos. Quanto mais ouro se descobria, mais alto ficava o custo de vida. Por tudo isso, em 1720, Filipe dos Santos e alguns outros mineiros se uniram, foram até a residência do conde de Assumar, o governador da capitania, e fizeram algumas exigências. Exigiram, por exemplo, que Portugal fechasse as casas de fundição. Ao tomar conhecimento dessas exigências, o conde de Assumar prometeu atender aos rebeldes, mas, alguns dias depois, reagiu com extrema violência, mandou prender os líderes e queimar suas casas. Filipe dos Santos, o de mais baixa condição social entre os líderes, foi o único condenado à morte, sendo enforcado e esquartejado. Mais uma vez, a violência do governo português mostrava aos brasileiros que aqueles que se rebelassem teriam a morte como destino. Então, o movimento de libertação colonial foi diferente do movimento nativista, porque esses movimentos nativistas, eles eram mais assim locais, mais regionais, para resolver um conflito regional, né, de interesse de alguns grupos, né, em especial. Já os movimentos de libertação colonial era uma coisa assim mais geral, mais ampla. Eles tinham o objetivo de modificar o sistema, né, colonialista, de romper com o pacto, né, colonial, romper com esse, vamos dizer assim, com a submissão à metrópole de Portugal. Eles tinham a ideia do livre comércio, eles queriam se relacionar, comercializar, né, com outros países e também o comércio da colônia com outros países, ou seja, a liberdade de comércio entre os países e entre as colônias. E essas ideias começaram a surgir porque muitos filhos, né, de brasileiros, né, foram estudar no exterior, né, na Europa, e tiveram contato com ideias, né, dos europeus. Então eles trouxeram essas ideias, por exemplo, da Revolução Francesa, de 1789, que era liberdade, igualdade e fraternidade, né, a independência dos Estados Unidos. Tá? Então, eles trouxeram essas ideias aqui para o Brasil e começaram, né, a divulgar essas ideias, né, entre aquelas pessoas mais, né, da classe alta, vamos dizer, porque para os índios, para os negros escravos e para os brancos pobres, né, essas ideias não interessavam muito, porque eles eram submetidos, né, aos donos de terra, donos de escravos, as pessoas que tinham dinheiro, eles eram submetidos a essas pessoas. Então, para eles não interessavam muito essas revoltas. Ou seja, foi uma luta, né, foi um movimento mais da classe alta, vamos dizer assim. A Inconfidência Mineira, Vila Rica, 1789. Então, em 1789, na cidade de Vila Rica, em Minas Gerais, atual Ouro Preto, foi o palco, centro do mais importante movimento de libertação colonial, a Inconfidência Mineira. Então, as principais causas desse movimento foram a constante ameaça de derrama, abuso de autoridades locais, ideias francesas de libertação, o aumento do preço dos escravos e de produtos ligados à mineração, como, por exemplo, a pólvora, o aço, o ferro, a proibição de que se confeccionasse tecido e calçados no Brasil. Essa proibição foi decretada pela rainha de Portugal, Maria I. Então, essas foram as principais causas desse movimento. Então, vamos ver como se deu a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira.
Na organização desse movimento uniram-se padres, militares, estudantes, poetas e alguns proprietários de terras. Esses homens unidos conspiravam contra a metrópole e sonhavam com um país livre. No grupo dos conspiradores, do qual faziam parte os poetas Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, encontrava-se os alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Embora não tenha sido o idealizador da conspiração, Tiradentes teve papel importante na divulgação das ideias revolucionárias e na tentativa de conseguir o apoio popular. Entretanto, o povo não apoiou os inconfidentes, porque, além do medo da reação violenta das autoridades portuguesas, o movimento não alteraria em nada sua pobreza e miséria, pois os líderes não visavam mudanças sociais que melhorassem a vida do pobre. Os rebeldes tinham muitos planos: proclamar uma república cuja capital seria São João del Rei, Minas Gerais, criar o serviço militar obrigatório, criar indústrias livres da interferência do governo, criar uma universidade em Vila Rica, Minas Gerais. Teria então a primeira universidade do Brasil, dar pensões às famílias numerosas, adotar uma bandeira com dizeres: liberdade ainda que tardia. Alguns inconfidentes lançaram a ideia de acabar com a escravidão no Brasil. A ideia, entretanto, não foi aceita porque muitos deles eram senhores de escravos e a libertação do negro prejudicaria seus interesses econômicos. Isto quer dizer que, para a maioria dos homens brancos, mesmo aqueles mais letrados e que falavam em liberdade, igualdade e fraternidade, o negro continuava sendo um simples instrumento de trabalho. Por isso, o maior problema social do Brasil, a escravidão, não foi levada em consideração. Os inconfidentes, mesmo tendo muitos planos, não foram além deles. Não se prepararam para a revolução. Não pensaram na necessidade de se armar, a não ser no último momento, quando já era tarde. E apesar de Tiradentes ter divulgado junto ao povo as ideias revolucionárias, os rebeldes não tiveram apoio popular. Por tudo isso, a Inconfidência fracassou. Além da falta de preparo e de apoio do povo, os conspiradores foram traídos por alguns companheiros. Entre os traidores estava Joaquim Silvério dos Reis, que, para se livrar de uma dívida com Portugal, denunciou os planos dos rebeldes ao Visconde de Barbacena, governador de Minas Gerais. Ao tomar conhecimento do movimento e dos principais implicados, o Visconde de Barbacena mandou prender os denunciados. Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro, para onde foram enviados os outros inconfidentes. Todos negaram a participação no movimento e apenas Tiradentes assumiu a responsabilidade da liderança e morreu por isso. Alguns líderes foram condenados ao degredo perpétuo e outros ao degredo temporário, isto é, foram obrigados a abandonar o Brasil e viver sob vigilância em outras colônias portuguesas. Cláudio Manuel da Costa amanheceu enforcado na prisão. As autoridades divulgaram a notícia de que ele havia se suicidado, mas é possível que tenha sido assassinado. O governo português não teve piedade de Tiradentes, o de mais baixa condição social entre os inconfidentes, e o condenou à morte. Tiradentes foi enforcado e esquartejado em 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro, capital da colônia. Mataram Tiradentes, mas não mataram as ideias de libertação colonial. A Conjuração Baiana ou Conjuração dos Alfaiates, Salvador, 1798. Então, a Conjuração Baiana de 1798 foi diferente de outras revoltas dessa época, da mesma época, como, por exemplo, a Inconfidência Mineira, de 1789. Porque, enquanto que a Inconfidência Mineira era liderada por pessoas brancas, ricas e intelectualizadas, a Conjuração Baiana ela foi liderada por escravos, ex-escravos, alfaiates, soldados, mulatos, sapateiros, homens brancos pobres. Então, a cidade de Salvador era um verdadeiro contraste social. Vamos ver como se deu a Conjuração Baiana.
a Conjuração Baiana ou Conjuração dos Alfaiates. Enquanto uma pequena parcela da população era formada por ricos comerciantes portugueses, proprietários de terras e pessoas que haviam enriquecido com diferentes tipos de negócios com a região das Minas Gerais, a grande massa compunha-se de famintos, miseráveis e marginalizados. A miséria, a marginalização e a opressão da grande maioria da população de Salvador era causada, principalmente, pela exploração abusiva por parte da metrópole e da elite dominante, pelo preconceito racial e social, pela falta de gêneros alimentícios, o que obrigava os baianos a comprar alimentos vindos de fora, pela violenta alta dos preços. Foi dessa população esfomeada e carente que saíram os principais líderes da conjuração, os alfaiates. Daí o nome Conjuração dos Alfaiates. João de Deus, Emanuel Faustino dos Santos e os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens. No início das discussões sobre a rebelião, estavam presentes alguns representantes da elite de Salvador, que divulgavam nas reuniões as ideias de libertação colonial e de livre comércio internacional. Porém, como a maioria dos rebeldes exigia o fim de todos os privilégios, a igualdade de raça e de cor e o fim da escravidão, os membros da elite branca e intelectual abandonaram o movimento, que passou a ser liderado por pessoas das camadas pobres. Numa determinada manhã de 1798, apareceram afixados nas paredes das igrejas de Salvador vários manuscritos que anunciavam o movimento e diziam: animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz de nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. As investigações sobre os autores dos manuscritos levaram à prisão do soldado Luiz Gonzaga das Virgens, cuja posição revolucionária já era bem conhecida. Depois de sua prisão e de algumas delações, as autoridades conseguiram prender todos os implicados. Entretanto, só os mulatos João de Deus, Lucas Dantas, Manuel Faustino e Luiz Gonzaga das Virgens foram condenados à morte, enforcados e esquartejados. Então, gente, vocês gostaram desse vídeo que eu falei sobre os movimentos nativistas e de libertação colonial? Então, se vocês gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam no meu canal, façam comentários, não esqueçam de ativar o sininho. Beijos para vocês e até a próxima!